Olá pessoal, eu sou o Alexandre do canal Livre Pensador. Venho nesta hora falar mais um pouco a respeito do humanismo secular, pois ultimamente tenho assistido alguns vídeos dos teológicos falando mal, denegrindo o humanismo secular. Desqualificando o humanismo secular e colocando pejoração sobre o humanismo secular, dizendo tomar cuidado com o humanismo secular, os ensinamentos do humanismo secular, porque é um ensinamento contra Deus, é um ensinamento que é para o mal. Assim diz alguns. O humanismo secular, ele é novo, não é antigo. O humanismo é antigo no sentido que surgiu lá no século XV, no 15º século, como uma valorização do ser humano. O humanismo quer dizer a valorização do ser humano. Valorizar o ser humano, e se tornou uma oposição ao teocentrismo, Deus no centro, que é a centralização de Deus, a centralização do teológico. E já o humanismo, ele é uma valorização do ser humano, pois o ensino que predominava na época, na Idade Média, era o ensino da religião cristã, a qual desvalorizava o ser humano e desvaloriza até hoje o ser humano, que diz que o ser humano é incapaz, que da cabeça aos pés tudo está corrompido, que os feitos do ser humano é imprestável, que os feitos do ser humano é corrupto, é contaminado, porque tudo aquilo que o homem faz pela sua própria força é produto da sua natureza humana e é imprestável para Deus. E que o ser humano só faz alguma coisa que é prestável quando é inspirado pelo Espírito de Deus. Assim ensina os teológicos. E os primeiros humanistas começaram a analisar os feitos do ser humano, o avanço tecnológico na agricultura e outros feitos do ser humano, e viu que o ser humano era capaz, que o ser humano realizava feitos extraordinários, irrigação, mecanismo de proteção, armas para se proteger, vestuários para se proteger do calor e também do frio. E aí esses primeiros humanistas, eles começaram a ver que o ser humano era capaz. E começaram a analisar as explicações do ser humano a respeito dos fenômenos da natureza, a explicação a respeito do trovão, do relâmpago, da chuva, que era a questão do clima. E aí ele passou a ver que o ser humano, nós seres humanos, podia se defender da natureza e não dependia de Deus ou deuses. Que relâmpago, trovão, não era nada de Deus irado, não era nada de Deus zangado, não era nada de Deus alegre, que a chuva não era bênção nem maldição de Deus nenhum, mas sim que era fenômenos naturais, que era questão do climático. E aí o ser humano começou a se valorizar
e a centralizar a si mesmo. Mas os primeiros humanistas, eles eram tementes ao Deus da Bíblia. Eles não queriam desfazer do Deus da Bíblia, mas diziam, não, nós temos que desfrutar da natureza. Não foi Deus que fez? Vamos desfrutar da natureza. Tudo que tem aqui foi Deus que fez para o ser humano usufruir. Eles ainda acreditavam nessa questão de que foi Deus, que existia um Criador. Mas no passar do tempo surgiu o humanismo secular, que se afastou, rompeu com essa questão de explicações de Deus, ou Deus, de divindades, e começou a analisar que tudo era natural, que as explicações tinham que ser dadas de maneira natural e não de maneira sobrenatural. E começou a valorizar o ser humano e percebeu que o ser humano não dependia de Deus ou deuses para a sua sobrevivência, que ele tinha que usar a sua inteligência, a sua razão para se proteger, para viver uma vida folgada, feliz aqui e agora. Mas o humanismo secular não foi visto com bons olhos pelos teológicos, pela religião judaica e cristã. Foi visto como uns blasfêmios, como uns opositores, como uns satanistas. Satanista quer dizer opositores. Como coisa do mal, que é ensinar o ser humano a viver longe de Deus e que o ser humano ia se dar mal. Assim, os teológicos ensinam. Mas os humanistas seculares, eles estão longe dessa ideia de Deus ou deuses, das alegações sobrenaturais. Estão livres de superstições, de acreditar que um galho de arruda protege a pessoa, que uma mesa usada na porta protege a pessoa, que uma chapa do pé do cavalo ali, aquela chapa que é colocada no pé do cavalo, protege a pessoa. Eles se libertaram dessa superstição e hoje percebemos claramente que Deus nenhum existe. Por quê? Que proteção divina nenhum existe. Por que nós acreditamos? Porque é fato, eu percebo aqui os templos religiosos, tanto protestante como católico, como judeu, como umbanda, quimbanda, todos aqueles que acreditam no ser sobrenatural, em proteção sobrenatural, eles buscam colocar câmara, cerca elétrica, um cadeado forte, porque Deus nenhum protege ninguém, sobrenatural nenhum protege ninguém. Nós temos que usar os mecanismos de defesa contra os malfeitores da humanidade. Nenhum espírito entra na igreja para bagunçar nada. Quem entra é o ser humano para os malfazejos, os malfeitores da humanidade, é que viola os direitos dos outros. E Deus nenhum salva dessas pessoas. É necessário que coloque uma fechadura resistente de uma porta, um cadeado, uma câmera, uma cerca elétrica. E porque Deus nenhum protege. Nem as casas dos seres humanos, nem templos, nada disso Deus nenhum protege. Está aí patente, só você analisar e ver que isso é um fato, é fato. Eu não estou inventando, isso é a realidade. Nessa pandemia aí, templos religiosos fecharam, templo espírita fecharam, candomblé, quimbanda, luciferianismo, satanismo, teísta, todos fecharam, ficaram com medo. Por quê? Porque não tem proteção divina, não tem proteção sobrenatural. A proteção é material, é o uso da máscara, o álcool gel, o lavar das mãos, a higiene, que é a ciência que o humanismo advoga, que o humanismo aprova, que o humanismo valoriza, é a ciência. A ciência evolucionista. Essa sim é que traz as recomendações para o ser humano viver aqui, agora e melhor. Para viver aqui, agora e melhor. Então, o humanismo secular tem como fundamento a ciência, o dogma é a ciência,
E é uma oposição às ideias teológicas de Deus, os ensinamentos de ressurreição, de alma, de espírito, de império. Nós somos oposição a essas questões aí. E valorizamos a vida aqui agora. E ensinamos que devemos nos livrarmos das ilusões de promessas do futuro. As promessas do futuro são falsas. Promessa de futuro depois da morte é falsidade. A verdade, a realidade é o que acontece aqui agora. Nós temos que confiar em promessas para os nossos dias, para a nossa vida aqui agora. Para depois da morte, isso aí é ilusão. É ilusão. Porque não existe e não existirá a vida depois da morte. A vida é uma só, assim como você só nasce uma vez e também morre uma vez. E morreu, acabou. É isso. Contente-se com isso e procure viver esta vida aqui agora. Ame os seus aqui agora. Se você tem medo de perder um querido seu, ame ele aqui agora. Não pense que você vai amar ele lá, do outro lado da vida, nem depois da morte, não. Ame aqui agora. O que você puder fazer de bom para ele, faça aqui agora. Se quiser beijar, abraçar, abrace e beije aqui agora. E viva essa vida aqui agora. Desfrute dessa vida. Viva os momentos felizes aqui agora. Esse é o ensinamento do humanismo secular. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, passe bem. Humanismo secular, verdade, embasado na ciência evolucionista. É isso aí.